Fala pessoal, tudo bem? Vamos à correção aqui da PO de Física 2, do quarto bimestre, última PO desse ano, e vamos falar aqui da unidade 4, capítulo 15, de temperatura, calor e energia. Então, eu escolhi adiantar um pouquinho o conteúdo do segundo ano para poder fazer ele com bastante calma. Então, a gente fez o capítulo 15 inteiro com bastante calma. Nós lá falamos sobre temperatura, ok? Temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, para transformar Celsius em Fahrenheit, a gente escolheu escrever Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Para transformar Celsius em Kelvin, a gente pega Celsius e subtrai 273, tá? Se fosse variação de temperatura, fosse a variação de temperatura Celsius, a gente só divide por 5 iguala na variação de Fahrenheit, só divide por 9. E se for variação de temperatura em Kelvin, é o mesmo valor da variação de temperatura em Celsius, ok? Então, para que servem as escalas termométricas? As escalas termométricas, para medir as temperaturas, elas servem para a gente administrar, ou pelo menos mensurar, qual é a energia interna de um corpo, a agitação molecular de um corpo. Então, as temperaturas, que eu indico sempre pela letra θ, que pode ser em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, elas vão sempre dar a noção de quanto vale a energia interna dos corpos. E os corpos trocam energia interna, a troca de energia interna é feita por calor. Então aqui você tem temperatura. Acho que eu tenho uma ideia melhor de escrever. Você vê, eu não estou falando que uma coisa é igual a outra, eu estou falando que a temperatura indica a energia interna e a troca de energia interna é feita através de calor. Calor. Ok. E como se fazem, né, essas trocas de calor? Então, as trocas de calor se fazem por condução, convecção e radiação. Então, a radiação é a troca de calor que é feita através de ondas eletromagnéticas, especificamente infravermelho. E a gente sabe que ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e também elas são, elas podem se propagar no vácuo, elas se propagam na ausência da matéria. A convecção, que depende da movimentação de moléculas, então só existe movimentação de moléculas em líquidos e gasosos. A convecção, então, tem a movimentação molecular e tem a condução, que é uma forma de troca de calor na ausência, desculpa, na presença de matéria sólida. Então, a condução só acontece em sólidos e tem um jeito de calcular o fluxo de calor por um sólido, que depende da condutibilidade, depende da área de troca, da diferença de temperatura alta e baixa e da espessura do material. E quando um corpo recebe calor e aumenta a sua energia interna, enquanto alguém perde a sua energia interna, cedendo calor, ele pode dilatar. Então, eu posso ter dilatação linear, dilatação superficial ou dilatação volumétrica. É o comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e diferença de temperatura. Quando aquece, ele expande, quando resfria, ele contrai. É a área inicial, coeficiente de dilatação superficial e diferença de temperatura. Ou é o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a diferença de temperatura. Sendo que um coeficiente de dilatação superficial é o dobro de um linear e o coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo de um linear, tá bom? Então, nesse sentido, a gente vai fazer aqui a correção da prova. O primeiro exercício aqui, um pesquisador
na Baixada Santista, um certo pesquisador constrói na Baixada Santista um termômetro de álcool e determina que sua escala será denominada Z. Para calibrá-lo, ele resolve adotar como parâmetro de referência a água e do outro termômetro na escala Celsius. Assim, ele constrói um gráfico como apresentado relacionando as duas escalas de acordo com os nossos estudos de escalas termométricas. Faça o que se pede. Construa a equação que transforma de transformação entre as unidades de temperatura Celsius e Z. Então, do gráfico, eu tenho esse ponto. Esse ponto aqui ele me informa que seriam, por exemplo, 200 na escala Z, correspondente a 100 na escala Celsius, na escala C, graus Z, graus C. E esse ponto aqui, ele fala que seriam 50 graus na escala Z, correspondentes a 0 na escala Celsius. E aí a gente constrói dois termômetros, um termômetro Z e um termômetro C, corresponde todas as grandezas, inclusive uma variável. A gente tem que seriam 200 Z para 100 Celsius, seriam 50 Z para 0 Celsius, e aqui é Z e Celsius. Nas nossas aulas nós falamos, vamos fazer deltinha dividido por deltão. Então, o deltinha pelo deltão vai ficar Z menos 50. Aqui vão ficar 200 menos 50. Aqui vai ficar C menos 0 e 100 menos 0. Aí eu falo na aula para limpar a equação. Então fica Z menos 50 dividido por 150 é igual a C sobre 100. Aqui eu posso simplificar esse zero com esse. Eu posso dividir isso aqui por 3, não, por 5. Por 3 não simplifica do outro lado. Então, eu vou dividir por 5 desse lado, vou dividir por 5 desse outro aqui, ó. Então, fica Z menos 50 sobre 3 é igual a C sobre 2. E essa aqui é a resposta do item 1A, que seria a equação de transformação. No item B, determine a temperatura equivalente na escala, equivalente a 5Z na escala Celsius. Então, a gente vai colocar 5 na equação, fica menos 50 dividido por 3 é igual a C sobre 2. Aqui, pessoal, se nós fizermos aqui a subtração, fica menos 45 sobre 3 vezes 2. 45 por 3 é menos 15. Então, C igual a menos 15 vezes 2, C igual a menos 30 graus Celsius. Então, essa é a equivalência, menos 30. Se o aluno tivesse dificuldade em responder o item B com a equação, o aluno poderia pegar e traçar o gráfico aqui para trás, certo? E pensar que esse gráfico vai ter que cruzar um determinado ponto aqui atrás na escala Celsius, né? E, na verdade, o que ele precisava achar era menos 5, né? Não, 5 na escala Z. Não dá para usar o gráfico, porque não tem proporção. Eu escolhi de propósito. Então seria que ser aqui no 5. Tem que usar a equação mesmo. Não tem jeito. Tem uns amigos que têm a vontade de fazer proporção, regra de 3, e aqui não cabia. Nenhuma vez coube, né? Então aí foi explicado. Tá bom? Outro exercício. Considerando a relação entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius, qual é o valor de temperatura que a indicação de Fahrenheit supera em 50 unidades a indicação de Celsius? Então, a indicação de Fahrenheit supera em 50 unidades a indicação de Celsius. Mas a equação Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, eu vou substituir a primeira na segunda. Fica Celsius sobre 5 é igual a Celsius mais 50 menos
32 sobre 9. Então, Celsius sobre 5. Vou subtrair agora. 32 menos 50 vai dar 18. Celsius mais 18 sobre 9. Agora eu vou multiplicar cruzando. Então fica 9 Celsius. Fazendo a distributiva fica 5C. 5C mais 90. 5C mais 90, porque 5 vezes 18 é 90. Aí eu subtraio, fica 44, né? Porque fica 9 menos 5, fica 9C menos 5, 9C menos 5C. Peraí, que aqui tá dando, tá ruinzinha a caneta. Menos 5C é igual a 90, que fica 4C, passa dividindo. 90 por 4 é 45, e a metade de 45 é 22,5. Então C ficou 22,5 graus Celsius. Beleza? Então aí, um outro exercício de escalas termométricas, um probleminha de sistema. Um exercício aqui de, parece ser de condução. Uma indústria têxtil desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de produzir um novo tecido com boas condições de isolamento para a condução térmica. Obteve-se assim um material adequado para a produção de cobertores de pequena espessura. Ao estabelecer o regime estacionário, a diferença de temperatura foi de 20 graus Celsius. A diferença de temperatura foi igual a 20 graus Celsius entre as faces de um cobertor. O fluxo de calor por condução, fluxo de calor por condução é igual a 40 calorias por segundo para cada metro quadrado. Para cada metro quadrado por uma área igual a 1 metro quadrado. Sabendo que K é igual a 0,010 calorias por segundo vezes centímetro graus Celsius, ele pede qual deve ser a espessura do material. Pessoal, então aqui a gente está com um problema que a gente tem uma unidade que está em centímetros, tem uma unidade aqui que está em centímetros, e tem uma unidade aqui que está em metro quadrado. Então, ou eu coloco todo mundo em metro, ou eu coloco todo mundo em centímetros, né? Na aula, eu expliquei que você poderia transformar assim, ó. Lembrando que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Só que eu quero eles ao quadrado. Então, eu faço ao quadrado e ao quadrado. Isso vai me dizer o seguinte, que 1 metro quadrado é igual a 100 vezes 100, que são 10.000 metros quadrados. Então, eu vou colocar desse jeito aqui na questão. A minha área, que era 1 metro quadrado, transformado em centímetro quadrado, vão ser 10.000 metros, 10.000 centímetros. Escrevi errado, 10.000 centímetros quadrados. Então, vai ficar todo mundo em centímetros. E a equação do fluxo, que é a lei de Fourier, é a constante, a área, a diferença de temperatura, dividido pela espessura. Só que dessa equação eu quero saber a espessura. Ela passa multiplicando e o resto vai dividindo. Então vai ficar a condutibilidade, área, diferença de temperatura, dividido pelo fluxo de calor, tá? Então você tem a condutibilidade térmica de 0,010 vezes 10.000 vezes a diferença de temperatura de 20 dividido pela espessura. Então, pela espessura não, falei besteira. Pelo fluxo de calor que eu sei que é 40, que eu sei que é 40.
Aqui eu posso simplificar esse 40 pelo 20, e aqui ficam 2. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou correr a vírgula, quer dizer, eu posso abater dois zeros. Então, se eu abater dois zeros, vai ficar 100, né? Eu quero dizer assim, se eu fizer 10.000 vezes 0,010, né? Esse 10 aqui eu não preciso pensar nele, vou multiplicando. Então, vai ficar 0,000, aí fica 0,000, que é o vezes zero. Aí põe zero, vai ficar 0,000,1. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 3 opa, 1. Com 3 decimais. 1, 2, 3. Fica 100. Então fica 100, só para provar para vocês. 100 dividido por 2 é igual a 50. Nossa, que número alto, né? Não gostei, mas é isso que está dando. Nossa, 50 centímetros é meio metro. Sei lá, cobertor do quê, hein? Pode ser cobertor para algum forno, mas é que isso aqui que deu, tá bom? Deixa eu conferir essa conta aqui, peraí. É, conferir a conta está correta. Seria esse número aí. Apesar de alto, é o que a gente está calculando. Teve alguma modificação nos números e acabou dando fora de parâmetro, mas é um número. Muito bem. Exercício 4. Analise as alternativas a seguir e assinale verdadeiro e falso e justifique as falsas. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro. Então, só ocorre transferência de calor porque temos diferenças de temperatura. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre somente em sólidos. Falso. Não é em sólidos. Somente em líquidos e gasosos, tá? 3. O processo de propagação de calor por irradiação, ou radiação, tanto faz, não precisa de meio material para ocorrer. Verdadeiro, né? Ele se propaga em todo tipo de material, inclusive no vácuo. Então, aqui ficou desta maneira o teste. Exercício 5 e penúltimo exercício. Ao examinarmos uma garrafa térmica, observamos que a parte interna é toda de vidro, espelhado, apresentando paredes duplas e em um quase vácuo entre elas. A extremidade superior deve ser mantida fechada quando não estiver em uso. Esse dispositivo minimiza as trocas de calor entre o meio externo e o líquido existente em seu interior, conservando por um bom tempo a sua temperatura. E agora a gente fala assim: leia e verdadeiro ou falso e justifique. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. A tampa, ela tá lá para evitar a fumacinha. Então a tampa, ela bloqueia a perda por convecção. O vácuo, ele está lá porque ele é a ausência da matéria. Ele primordialmente bloqueia a condução, mas também evita a convecção, já que não tem matéria. Mas primordialmente a condução, tá? A parede espelhada, ela bloqueia as ondas eletromagnéticas. Então ela bloqueia a radiação. E o líquido fica com uma temperatura por mais tempo diferente do meio externo, seja quente ou frio, tá? Então, o vácuo existe entre as paredes duplas que impede a transferência de calor por condução? Verdadeiro. As radiações térmicas que tentam sair do sistema sofrem reflexão. As radiações sofrem reflexão na parede espelhada, voltando para o líquido? Verdadeiro. A radiação térmica não se propaga no vácuo? Falso. Ela se propaga.
no vácuo. A parede espelhada minimiza a saída de calor pelo processo denominado condução? Falso. A parede espelhada minimiza o processo de radiação. Fechando bem a garrafa, não haverá trocas de calor com o meio externo pelo processo denominado convecção. E aqui, ok. Ok? Tudo bem? Então é isso daqui. Exercício 6. A figura mostra um balanço AB suspenso por fios presos ao teto. Os fios têm coeficientes de dilatação linear alfa A e alfa B. Tem os valores ali. E o comprimento e comprimentos LA e LB, respectivamente, na temperatura θ0. Considere LB igual a 72 centímetros. Determine o comprimento de LA para que o balanço permaneça sempre na horizontal, paralelo ao solo, e quando houver uma variação de temperatura. Então, o que acontece? Se você produzir uma variação de temperatura, essa haste vai alongar e essa haste também. Só que a gente quer que a barra fique horizontal. Se a gente quer que a barra fique horizontal, eu tenho que dizer que o delta L do A tem que ser igual ao delta L do B. Então, nesse sentido, a gente escreve, ó, a dilatação do objeto A tem que continuar igual à dilatação do objeto B para qualquer variação de temperatura. A dilatação linear é o tamanho inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura igual o L inicial de B vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Só que os dois estão no mesmo ambiente e vão ter a mesma variação. Então, eu posso dizer que são iguais e são iguais, eu corto. Eu quero descobrir o comprimento inicial de A. O coeficiente é de 1,5 vezes 10 a menos 5. E eu sei que o P são 72 centímetros vezes 2 vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 eu posso simplificar com isso. E o L0 do A ficou igual a 144, que seria 2 vezes 72, dividido por 1,5. Isso aqui deve dar 96 centímetros. Só conferir aqui, 144 dividido por 1,5, 96 centímetros, ok? Então essa aqui foi a correção da PO de física, espero que todos aprovem, beleza? Os conteúdos aqui vão ser continuados no ano que vem. E aí a gente vai dar noção melhor de como aproveitar o fluxo de calor, né? Quem recebe o calor e faz o que com ele? Ou aumenta a temperatura ou muda de estado, né? Então, nesse sentido, ano que vem a gente vai abrir o calor em dois tipos. Um calor que vai ser o calor sensível e um calor que vai ser o calor latente. Mas isso é história para uma próxima aula, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Espero que esteja tudo bem. Vamos nos conversando.